Estamos em mais uma aula da nossa série Bereshit, uma das últimas aulas, né, da série, já estamos quase terminando. A aula de número 163. Pode ser que a gente termine Bereshit na próxima aula, ou daqui duas. Falta pouco. Infelizmente, né? Vamos ter o desprazer de abandonar. Tem Shemot ainda, cara. Depois tem Shemot, tá bom? Bom, aula passada, então, a gente terminou falando da nuvem densa que assombrava o povo hebreu no Egito durante ainda Yosef no poder, né? A gente está falando aqui que o Jacó viveu 17 anos no Egito, ou seja, 17 anos depois que a família desceu. A gente está dizendo, então, 19 anos depois que Yosef ele virou o grão-vizir do Egito, e também 19 anos depois teve o plano econômico, 7 anos de seca, depois, né, não, 19 anos, não mais, né, ele já estava 9 anos, então 17 mais 9, 26 anos que ele já estava no poder, né? Então já passou um tempo considerável, mas também 29 para um governante hoje em dia é muito tempo no poder. Mas a gente vai ver que Yosef, ele ainda morre no poder, né? A gente vai ver que Yosef morre com 110 anos, e ele com 30 ele sobe ao poder, quer dizer que ele fica 80 anos como governante no Egito, embora a Torá ela é seletiva nas histórias que contam. Então ela conta tipo muito detalhadamente, às vezes um mês da vida dele, ou alguns anos, de nada passa anos sem nada, aí morreu, pronto. A gente não sabe o que aconteceu, o que foi, mas a gente vai ver também sobre a morte dele, provavelmente a hora que vem. Então o que a gente estava se atentando? Atentando que mesmo a gente vê que realmente o exílio, quer dizer, a opressão, a escravidão, vai começar de fato no próximo livro, em Shemot, logo no início, que o faraó vai falar, talvez vão se multiplicar, as parteiras, joga os filhos a escravidão, depois joga os filhos no Nilo. De qualquer forma, algo já está acontecendo aqui agora. Dá para perceber isso, né? Isso que a gente estava vendo. Então, quando o Yosef ele vai falar com o faraó, ele nem fala diretamente. A gente pode falar que isso pode ser por causa do luto. Ele nem tinha enterrado o pai ainda, então queria evitar fazer outras coisas. Ou não, ou talvez porque ele não era mais tão assim chegado ao faraó, já tinha uma distância, já passou um tempo, né? Pode ser também. E ele pede, por favor, para que falem nos ouvidos do faraó. O que é que fale nos ouvidos do faraó? Fale de forma que o faraó vai ouvir a mensagem que eu quero, né? Fale de uma forma que ele vai ouvir. Avis Biami, ele já começa, o meu pai que me fez prometer, né? Só porque meu pai me fez jurar. Lemor, dizendo, então, eu quero ser enterrado onde eu comprei, onde eu adquiri, na terra de Canaã. Desculpa, faraó, que é Canaã, mas aqui meu pai já comprou. Ele não fala porque eles tinham vontade de voltar para Israel, nem nada disso. Muito pelo contrário, né? Chama-te Kberene, lá você vai me enterrar. Veata Helena, ave quebraita, vive a chuva. Então deixa eu agora subir, enterrar meu pai, e eu vou descer, e eu vou voltar. Ele que já começa a falar, e eu vou voltar. Então esse eu vou voltar, a gente pode interpretar de algumas formas, né? Uma, Yosef quer garantir que o juramento vai se cumprir, então tipo, ele não querer entrar em risco, o faraó talvez ele não deixar, então fala, eu vou voltar. Então aqui aparentemente já demonstra que existe uma certa politicagem, tem que fazer um certo lobby para o Yosef conseguir enterrar o próprio pai dele fora do Egito. Ou seja, que o próprio Yosef então está um pouco preso no Egito, que coisa é essa? Certo? Ou então pode ser que o Yosef realmente quer voltar, isso da questão de pressão social, e assim, eu vou voltar, tipo, eu não quero ir embora, eu quero voltar, tá? Pode ser também. Embora talvez um pouco estranho, assim, né? Voltarei, não pense. Mas dá para ver que é um tema delicado, né? Que o faraó, com certeza, ele quer que o Yosef não vá embora. Nem ninguém. O que é, eu não falei ela passada, o que é achar caráter ali? Eu falei algumas opções, mas tem um midrash que eu deixei de fora. É um midrash, mas é importante, que o caráter ele pode ser ou que eu enterrei,
Ou seja, que o próprio Yaakov, ele enterrou o túmulo, ele enterrou não, desculpa, cavei. O próprio Yaakov cavou já o túmulo dele lá. O que alguns comentários dizem meio estranho, a pessoa em vida já cavar o próprio túmulo. Então, a princípio, o caráter eu comprei. Então, melhor, ou seja, já comprei, já deixei preparado, que isso é bom fazer, já comprar o túmulo, já deixar preparado, não deixar para os filhos, não deixar para os filhos decidirem, e nem para brigarem entre eles, já deixar tudo pronto, né? Ainda mais no lado da esposa e tudo mais, na família, melhor estar martelado, tá bom. Outra expressão, caráter, é tipo, eu demarquei na terra, já onde eu quero, chegou lá, pegou lá, sei lá, um galho, uma pedra, já fez uma demarcação, aqui vai ser o meu turno. Então comprei, mas eu já comecei, mas não é que enterrei, sim? E o Rashi vai trazer um midrash interessante, caráter tem a ver com careta de travesseiro, alguma coisa assim, uma bolsa, que o midrash vai dizer o seguinte, que Yaakov pegou todo o dinheiro que ele ganhou de Lavan, que ele sai rico, né, milionário, ele volta lá, aquele negócio a gente estudou do rebanho, que foi trocando, trocou por escravos e dinheiro, e ouro, e prata, tudo mais, pegou tudo isso que ele ganhou, ele botou todo esse dinheiro, prata, ouro, tudo, dentro de uma bolsa e chegou para Esav e falou assim, olha, Esav, toma tudo isso em troca do seu lugar na Merat HaMarpelá. Então, eu quero comprar o túmulo de você em troca de todo o dinheiro que eu tenho. Até porque eu não quero fazer uso desse dinheiro que eu ganhei lá. Nada disso é meio importante. Eu quero... O que é importante para mim? O dinheiro? Não. O que é importante para mim... é o lugar que eu vou ser enterrado na Merat HaMarpelá junto com meus pais. Porque a raiz da família é muito mais importante do que a condição monetária aqui. Mas vai ver a mesma coisa que Abraham faz com Eliezer, que também jura, quando morre a Sará, ele enterra na Merat HaMarpelá, e tanto que o Efron, ele bota um dinheiro exorbitante, ele vai lá e paga, ó, toma dinheiro por dinheiro, não importa o valor, o importante é o túmulo. E também é interessante que quando ele chama Eliezer e fala, agora vai arranjar uma esposa para o meu filho, fala que ele deu tudo que ele tinha pro Eliezer, toma tudo que eu tinha, e vai que eu tinha tudo, ou seja, então você tem aqui a declaração para dar tudo que eu tenho em troca de conseguir um bom casamento para o meu filho, que isso é importante, a esposa para o meu filho, isso é importante, o resto, tudo que eu tenho, ó. Então a gente vê que embora os patriarcas fossem muito ricos e tal, e não deixavam ser enganados e tal, sempre com ética, mas quando o que importa, eles iam lá e focavam no que importa, né? O Yaakov, então, com todo o dinheiro que ganhou, e o Avraham com um bom casamento para o filho, e também comprar, quando eles compram alguma coisa na Torá, o Yaakov compra, quando ele chega na terra de Israel, um terreno em Israel, e Abraham compra o túmulo dele. Então esse era o importante para eles, né? Então ele falou que, ou seja, meu pai ele já tem lá o lugar dele. Então ele deu para Esav. Então ele falou, óbvio, toma. Então ele pegou todo o dinheiro de Yaakov e vendeu. Na Torá conta a primogenitura. Aqui está contando o lugar do túmulo, porque a princípio só tem lugar para um lá. Tanto que o Yaakov já falou, e lá eu já enterrei minha esposa, logo já era dele. Não é do Esav, certo? Em troca disso, fala que o Yaakov mandou fazer um contrato. Ó, eu vender e tal, então vamos assinar aqui e tinha um contrato em mão. Que é o que os midrashim depois vão trabalhar em torno desse contrato aí, que vai dar uma treta. De acordo com o midrash, né? Sempre reforçando a ideia do midrash, que o midrash não vem dizer o que de fato aconteceu historicamente, não é historinha. O midrash não é tipo cenas deletadas do filme para você pegar tipo uma parte da história que a Torá não contou, só que tem uma versão oculta que conta. Não é isso, né? A ideia dos midrashim é trazer ou histórias, ou metáforas, ou hipérboles, ou comparações, às vezes absurdas, reais ou irreais, a fim que você entenda algum conceito que o midrash quer te contar, né? Então, quando esse midrash vem contar, isso aconteceu mesmo? Não necessariamente. O que aconteceu mesmo que o midrash quer te contar é a importância que Yaakov dava para o lugar do túmulo dele para ser enterrado na Merat HaMarpelá, mesmo botando em choque todo o dinheiro que ele conseguiu. Essa é a noção básica do midrash. Não necessariamente, aconteceu historicamente. Não, às vezes não. É uma pura história para você entender esse conceito. A importância que Yaakov tinha em relação a onde ele será enterrado. De onde a gente vê que ele realmente, de fato, tinha essa importância, a gente vê no próprio texto, com o último desejo dele e tudo mais.
e de ser enterrado lá, tá bom? Então, aqui tinha alguma coisa estranha com o faraó. E vai ao meu faraó, ali, o que vale tá vir, cacheres beerra, né? Vai lá, enterra seu pai como você prometeu, já que você jurou, então vai lá, enterra. E a gente falou aula passada sobre o que é esse, como você jurou a outra vez e tal. Eu quero que você cancele aquele, então vai lá, a gente falou aula passada. Vayal Yosef likbor et aviv, ve'alu ito kol avdei paro, zignei beito, vechol ziknei eretz Mitzrayim, vechol beit Yosef echav, beit aviv, rak tapam vetzonam b'karam, azu be'eretz Goshen, ve'al yemo gam rechev, gam parashim, va'yeh b'machane kaved meod. Não sei se for contar aqui, tem 10 grupos que foram com Yosef. Muita gente. Ou seja, e subiu, sempre que é em direção a Israel, subiu. Sempre que é em direção ao Egito, desceu. E subiu Yosef para enterrar o seu pai, e subiu com ele todos os escravos do faraó. O que é os escravos do faraó? Os ministros? Ou o povo? Não dá para entender direito. Embora que, a princípio, quem é escravo do faraó? Todo mundo é escravo do faraó, menos o Yosef. Talvez menos a família do Yosef. Todo mundo é escravo do faraó, ou todo mundo é escravo de Yosef também, né, no Egito. Então, Kol Avdei Afaró, Ziknei Beitó. Então, o que tem? Os Ziknei Beitó, os anciãos da casa. O que é ancião da vez os anciãos da corte? São os sábios do Egito, pode ser. Ou o Beitó aqui pode ser em relação à casa do Yosef, ou seja, que ele tem seus próprios anciãos lá que também foram. Verhol Ziknei Eretz Mitzrayim, todos os sábios da terra do Egito. Ou seja, foi uma galera importante. Mas a princípio Avdei Paró pode ser aqui os ministros, né? Todos os ministros e os anciões, as pessoas, os sábios e tudo mais. Verrolo Beit Yosef, toda a casa de Yosef, que a gente sabe, Verrav, e a casa, ou seja, a casa do Yosef, a família do Yosef, as pessoas que trabalhavam na casa do Yosef, os irmãos, o Beit Aviv, e a casa do pai, ou seja, os irmãos de toda a casa deles, né? Porém, as crianças e os bens, ou seja, o rebanho, eles deixaram na terra de Goshen. Por quê? Das duas, uma. Ou é um sinal que o faraó vai, mas vocês não vão levar nada porque eu quero que vocês retornem. Ou eles queriam retornar mesmo. O faraó, às vezes, não tem nenhum problema com o faraó e eles não querem. Tipo assim, eles nem pensaram o quê? Ficar lá? Não, a gente vai voltar. Mas até esse momento não tem nenhum sinal de que eles queriam voltar para Israel. Não tem nenhum sinal que eles queriam voltar para Israel, exatamente. Até aqui não... Ou seja, então pode ser que eles queriam ficar. Embora a gente sabe que eles foram lá ficar só por causa da fome. E Yaakov sabe, não, até você morrer e tal, então Yaakov não foi, não sou eu que vou. Deixa com Yaakov. Yaakov não falou nada com ninguém, falou assim, Yaakov tá ficando, a gente fica. Agora ele morreu, e a gente tem que enterrar ali em Eretz Kenaan, é a deixa. Certo? Tipo, não precisa nem fazer, nem é mais um aqui. Tipo assim, ele falou para enterrar aqui, a gente tem que ir para lá, que não é nosso lugar, a gente veio aqui só de forma provisória, já passou esse tempo, não tem mais nenhum problema, a gente pode voltar para lá. O faraó permitiu, vamos. Então das duas uma, ou o faraó não permitiu, vai lá, enterra e pronto, e volta. Ou talvez eles, tá bom, aqui continua, por que não, pra quê? O Yaakov falou só pra gente enterrar ele lá, não pra gente voltar. Das duas uma. As duas opções são ruins. Não é nenhuma opção boa aqui. E essa é a grande pergunta, considerando a segunda opção. Por que eles não voltaram? Eles não voltaram. Se você considerar que eles não estavam sendo pressionados pelo faraó nem nada disso. Mas considerando que estavam sendo pressionados, depois eles não puderam voltar. Quando o Yaakov ele fala para os filhos, vamos para o Egito, tem um trecho, que agora não lembro direito de cabeça exatamente a expressão, que basicamente ele fala o seguinte: vende os móveis que vocês têm, barato, não se importa, o importante é a gente ir embora. Mostrando uma coisa que é óbvia, mas às vezes não, natural, os caras são muito... Que tipo, é muito difícil ser desapegado dos seus bens, dos seus móveis. Antigamente você tem um móvel, uma coisa assim, ou não só imóvel e terra, mas também cadeira, mesa, era muito mais do que hoje. A gente compra na IKEA, vai, monta, desmonta, compra, pega. Antigamente não, é um negócio que é da mesa das gerações, né? Essa mesa, meu bisavô, sei lá, um negócio que se mantinha. E ele fala, não, o Yaakov fala, a gente tem que ir pro Egito rápido, que é depois que ele volta da profecia, deixa tudo, vende do preço que for, se não der para não vende. Tem muita gente que, né, tipo, não foi, por que não veio ainda para Israel? Não, eu não consigo vender meu apartamento,
É difícil toda essa parte, né, burocrática de transação, pegar o dinheiro, o banco, tem que esperar tal coisa, tal. O Farol falou, não, vamos o Jacó falou, vamos lá, esquece o dinheiro, é o de menos, importante a gente ir, tá seca, tem que ir agora, eu quero ver meu filho. Então aqui é a mesma coisa, tudo que a gente tem aqui no Egito, agora tem que vender, não sei o que lá, tal. Não estou pronto para isso. Vamos logo fazer a vontade do nosso pai, enterrar ele. Depois a gente volta e se planeja. Pode ser alguma coisa do sentido. Então eles deixaram as crianças, ou seja, os terrenos, as casas e os animais, né, lá sendo cuidados enquanto com a babysitter, sei lá, enquanto eles vão enterrar o pai. Isso aqui, se eles não estão sendo pressionados, é um probleminha. Né, que tipo, então fala o Haggadah de Pessah, que a gente aprende que eles vieram lá, Lagur chama, viemos morar de forma provisória, e eles não lhe estaquei, não ficar lá de forma permanente, no final eles ficaram lá de forma permanente, e aqui é o erro. Então eles deixaram as crianças lá. E subiu com eles também Rehev aqui então seriam cavaleiros montados a cavalo, né? Gam Parashim. Não, desculpa, Rehev não é cavaleiro. Rehev é uma carruagens, pode ser carruagens de guerra ou carruagens reais. Tem que dizer Rehev está no plural. Talvez é a carruagem real do Yosef, ou seja, que tipo é como se fosse tipo o rei está indo. O quê? Não, Rehev, um só. Então, pode ser isso. Que é só a carruagem. Então, por isso que talvez seja só a carruagem real. Quer dizer, tipo, é o carro do rei. Então, tipo, é uma que só que tem, quando passa, a cidade toda tem que parar, sabe? E Gam Parashim. Parashim são aqueles que montaram a cavalo que vão acompanhando a carruagem. Pode ser isso, ou pode ser Rehev de guerra. Ou seja, pode ser tipo os tanques da época, aquelas bigas, na época não sei como era, mas carros de guerra. E Parashim são soldados montados a cavalo, ou seja, um exército. Vai para Mahaná Kaved Meod. E o acampamento estava Kaved Meod, muito pesado, ou seja, muita gente. Foi uma galera, sim. Os sábios, no versículo 7, está escrito que foram Itó, com ele. E aí vão interpretar que Itó é no sentido, eles não foram chamados, não foram convocados. Quando eles viram Yosef indo, eles se juntaram, então foram com eles, entendeu? Mas já vai Alimó com ele, o Rehev, Parashim, não, aí eles foram convocados e tal. Então, a princípio, dá para entender que ou era uma coisa muito real, assim, né, no sentido a realeza se movendo, a gente vê nos filmes, a realeza movendo de cidade para cidade, chega todo mundo, ou alguma questão de guerra, tem que explicar que Yosef era como se fosse um general de guerra com seu exército, indo junto com a família e uma galera. A princípio, essas pessoas aqui é para proteger Yosef, ou que Yosef tem algum medo que possa acontecer alguma coisa e estava se preparando para uma possível guerra também. É possível, tá? Antes da gente voltar, vamos só focar mais um pouquinho nessa questão do rebanho que ficou e das crianças. Eu não sei se eu falei essa aula passada, eu comparei com o Shemot, a aula passada, com o Moshe Rabbeinu. Não fiz essa comparação, né? Que, se a gente for ver, meu filho rasgou uma página. Se a gente for ver na Parashá, em Shemot, na Parashá Vaierá e Bo, nas duas, se eu não me engano, acho que é Vaierá, sobre as 10 pragas e tal, tem a partir de uma determinada praga que o faraó falou, tá bom, vai lá, mas não sai do Egito, faz aqui. Aí a gente fala, não, aqui a gente não pode fazer, tal. Até que vai chegar um momento, que é capítulo 10, Êxodo, dando spoiler do outro livro. Versículo 11, 7, 8, aqui, versículo 8. Vai achar et Moshe, depois da praga do gafanhoto, se eu não me engano. Quando volta Moshe e Aharon para o faraó, o faraó fala para Moshe e Aharon, vão lá e servem a seu Deus. Porém, eu quero saber quem que vai e quem que fica. Quem são esses que vão fazer o serviço divino? Trabalho para Deus, serviço para Deus. Que a princípio, quem que faz serviço para Deus? Os homens, as mulheres não fazem, criança não faz. Os sacerdotes fazem. Os homens também não. Quem faz serviço é o sacerdote. Então, quem é que vai fazer o sacerdote?
Vai Omer Moshe, aí falou Moshe, Binareino, o Bisquineino, Neler, o Vaneino, o Vinoteino, Betzoneino, o Vkareino, Neler, que Chag Hashem lá. Vai os jovens, os anciãos, vão os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso rebanho, o nosso gado, todo mundo, porque é uma festa para Deus, para a gente, para todos nós. Aqui em Israel, não é só um que todo mundo serve a Deus. Vai todo mundo. Ninguém fica. Que a princípio, uma vez que o faraó já permitiu, tá bom. Podem ir, mas quem que vai? Não é um grande problema, certo? Tá bom, então é isso, tá bom, então vai. Vai Omer Alehem, Yehichen Hashem Imachem, que Deus esteja com vocês, Kasher Shalach Etem Etapchem, Ra'u Ki Ra'a Neged Penechem. Porém, se vocês mandarem as crianças de vocês, vocês vão ver que o mal estará na frente de vocês. Ou seja, meio perigoso você mandar as crianças, porque no deserto e tal, vai vir o mal aqui. Até eu acho que a explicação desse Ra aqui não é de mal, e sim Ra é o deus, o maior deus egípcio, que é o Ra, né? Deus Ra, que é o deus do sol. Ou seja, o deus que fica no deserto, que lá é o sol. Ou seja, se você mandar, sabe que o nosso deus do sol estará contra vocês, porque vocês vão morrer no deserto. Né? Então falando, então não vai ser assim não. Então vai, por favor, vai agora só os gvarim, os homens adultos, e vão trabalhar para Deus. Só os homens entre, sei lá, 30 e 50 anos, 20, sei lá, e vê se vão trabalhar a Deus. Porque é Deus que vocês estão querendo. Então, quem faz serviço são só os homens. Na Idade Média, assim, né? Vai garechotamento peneparó. Pode ir embora. Então aqui é uma coisa, deixa enterrar, tá bom. As crianças ficam. Vai lá. Yosef vai. Mas o Moshe não. Vai Omer Hashem el Moshe, netei adecha la'aretz Mitzrayim be'arbe. Não. É antes do arbe. Então agora vai ter outra praga, porque ele ainda não entendeu o recado, que tem que ir todo mundo. E aí continua, Mitzrayim, aí tem a praga do gafanhoto e tal. Vai ter Hashicharetz, eles comem tudo. Vai, versículo 16. Vai Mael Paró Likro Moshe. E corre Paró para chamar Moshe. Vai olhar Harone para Harone. Vai Omer Hatat Lashem. Eu pequei para Deus. Alechem velachem. O Deus de vocês e também para vocês. Eu errei. Ou seja, aqui já tem uma chuva maior do faraó, né? Ve'ata asana hatati apam veitiru Lashem elokechem yaser me'alai rak etamav vetazer. Por favor, então me tira esse mal, tira essa praga. Ve'tzem em Paró ve'ter Hashem. Então Moshe sai, reza, acaba a praga. והפוך השם רוח חזק, aqui não, desculpa, ואחד בכל גבול מצרים, וחזק השם את לפרעה, Deus forte. 21, vai Omer Hashem Moshe, aí depois tem a praga da escuridão, desculpa, é mais para frente. Tem a praga da escuridão, é versículo 24. Vai criar Paró do Moshe, e aí então o faraó chama Moshe, a última conversa que vai ter do faraó e do Moshe, né? Vai lá e serve a Deus. Antes eu falei que é só os homens. Agora fala, só deixa então o gado e o rebanho. Ou seja, o faraó liberou todos os judeus de irem trabalhar para Deus. Só deixa o gado e o rebanho. Qualquer um que estava na situação de escravidão, então, pô, isso é uma vitória. O rebanho, o gado, tá bom. Deus vai prover, porque precisa de gado no deserto. Certo? Também as crianças podem ir com você. Liberou as crianças. Não. Você também tem que dar animais seus para a gente servir a Deus com seus animais. Moshe, você dá o Big Blind. Ele fala, aumenta a aposta. Então pode ir todo mundo, só deixar. Não só a gente vai levar, como você vai ter que dar animais para a gente levar para trabalhar para Deus. Vai Vegam Ikneino, e também nossos animais, ele rimano, vai com a gente. Lot e Shair Parasano, vai sobrar uma pata aqui, né? Que Mimeino Nikar, que a gente vai pegar tudo. Lavod et Hashem Elokeinu, porque é dos animais que a gente vai trabalhar para Deus. Vanano Lonedá, Manavod et Hashem Ad Boen Shab. A gente não sabe exatamente qual é o serviço que a gente vai fazer para Deus, quantos de animais a gente precisa, a gente vai levar tudo. Até que a gente chegue lá que a gente vai saber. Vai fazer que Hashem Etelev Paró. E Paró, então, ele fica bolado, né? Acaba a paciência dele. Veló vale Shaham. Fala, então não vai não.
Vai homem lo parou, ler me alai, sai daqui, e chamei ele rato, seferot panai, que beião roteja pentamut. E nunca mais veja meu rosto, ou seja, nunca mais você vai falar comigo, porque no dia que você me ver, você vai morrer. Eu te mato. Ou seja, é o checkmate. E a última vez que eles se veem, né, no final, eles não se veem mais porque é só depois da Makat Behorot. Então a gente vai ver aqui que para Moshe é muito precioso as crianças e os animais. Até os animais, né? Para Yosef não foi tão precioso assim, tão importante assim. Yosef conseguiu, tá bom, tem que justificar. Yosef ainda não era uma escravidão, não tinha as pragas acontecendo. Yosef queria enterrar o pai, ele jurou. Então, tipo, o importante é cumprir a missão e voltar. Deus não me prometeu nada necessariamente aqui nesse. Tá bom. Mas aonde o Yosef permitiu, o Moshe não. O Moshe foi ousado e, como se fala, sakshani, teimoso. Já falou, não vai. Criança, de jeito nenhum. Animal, de jeito nenhum. Liberou a criança, animal também não. E Yosef não tem o. Não tem a negociação, exatamente. Com o Faraó, até porque talvez ele falou, não, é momento de negociar. Então aqui a gente vê de novo que o Moshe é um concerto de algo muito mais, né? Tipo, ele entende, ele chega pro Faraó e ele dá as cartas. Não é o Faraó que vai me dar as cartas, aqui não. Aqui Yosef é subjugado ao Faraó. E Yosef é subjugado ao Faraó desde que ele virou o vice-rei. Todo mundo você manda em tudo, menos em mim. É subjugado. E esse é o perigo, porque pode vir um novo Faraó que não mais reconhece o Yosef, o jogo vira. Agora as pessoas do exílio que estão dependendo da vida deles, do governante e do aspecto político da situação da época. Pode subir um novo e não vai ter ninguém para proteger. Certo? Pode vir um maluco, não vai ter quem proteja. Acabou. Aconteceu. Por exemplo, na Alemanha. Pois é. Países árabes e tal. E é isso. Ninguém tem segurança do que acontecerá nos próximos anos nos Estados Unidos. Também no Brasil. Mas acho que o lugar mais preocupante no momento é os Estados Unidos mesmo. A princípio. O Rabino foi agora para os Estados Unidos, numa ONG que vem conhecer todas as comunidades judaicas nos Estados Unidos, para entender sobre as comunidades lá, e ele contou que aí foi Yom HaShoah, né, o dia do Holocausto, trouxeram um sobrevivente do Holocausto para falar para os jovens e tal, falou, todo mundo em silêncio, tal. E o sobrevivente do Holocausto mostrou durante esse testemunho, estava mostrando para as pessoas como a situação deles nos Estados Unidos era muito semelhante quando ele vivia na Alemanha antes de estourar a Guerra Mundial. Como era muito parecido e o sentimento era igual. Interessante. Sobrevivente do Holocausto. Falando isso, alguma coisa que a gente nem imagina. Não, óbvio que não, óbvio que é muito melhor. Ele falou que você vê no ar que os próprios, quem está lá, entende o que ele está falando. Existe uma coisa muito sutil, existe uma nuvem no ar. A gente só fica rezando para Deus para que a nuvem não fique mais densa e vá embora. Só que historicamente a gente sabe que isso não aconteceu em lugar nenhum, né? Embora em algum momento acontece. Ou seja, tem que rezar para Deus. Então, eles deixaram na terra de Goshen, de qualquer forma, os animais e as crianças, e é isso que acontece. Então, qual é o perigo do Yosef? Porque Yosef, ele quer ir tão armado assim, tal. Tem duas explicações. Uma que o Faraó fala, vai com o exército, porque o exército, na verdade, não está protegendo vocês de alguém externo. E você está me assegurando que vocês voltam. Na verdade, vocês estão presos, em cativeiro, né? Ou seja, eu estou botando uma prisão móvel que vocês vão lá e voltam. Não tem como sair daí. Mas, a princípio, Yosef está com medo que no momento dele concretizar o último favor do pai, alguém vai, como se fala isso, reclamar, vai, esqueci a palavra, reivindicar aquele túmulo. Pode chegar alguém e falar, não é Jacob aqui não. E esse pode ser o Esav, pode ser Ismael, pode ser alguns filhos de Bnei Keturah, ou pode ter problemas também com os reis cananeus que estão lá. Então, vai o Yosef armado, fortemente. O principal perigo, acho que é o Esav, né?
Vai avó ad Goren Atad. Então eles vão até um lugar chamado Goren Atad. O que é Goren Atad? O que é Goren? Eira. O que é uma eira? Foi procurar. Eira é um lugar plano, sem árvores, que se faz separa o cereal, né? O trigo, a mói, peneira, essas coisas, um lugar plano assim com solo duro, tá? E Atad aqui é um pouco a discussão, o que é esse Atad? Deixa eu ver só como ele traduz aqui. 10. Goren Atad, vamos traduzir. Tá bom, é o nome do local, né? Só que não existe esse local a princípio. Essa é a questão, não existe esse local. Então, óbvio que foi chamado por algum motivo. Rodeado, é uma eira rodeada de espinheiros. Atad, então, seria atudim, se alguma coisa, são espinhos que rondam. Ou seja, em volta desse lugar plano tinha espinhos, tá? Só interessante que é desse Goren Atad, que é o costume cristão, de ver que Jesus usava uma coroa de espinhos, que simboliza, sei lá, não sei exatamente a teologia cristã, mas vem desse a coroa de espinhos. Daqui, tá bom. Então agora chegaram lá, né? Asher be'ever Adem, que estavam no Ever Adem. Antes a gente fala do Goren Atad em si, o que aconteceu lá? Está escrito que a localização estava no Be'ever Ayardem, do outro lado do Jordão, do Rio Jordão. E a pergunta, então, onde é Goren Atad? O que é o outro lado do Rio Jordão? Se a gente falar que tem Israel, aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui é Israel e aqui embaixo é o Egito. Então, para ir para o Egito, para Israel, tu vai aqui Derech Plistina. Você vai pelo Mar Mediterrâneo subindo, chega em Israel. Tem que chegar em Hebron. Então, chega em Israel bem no sul, andando, chega em Hebron. Agora, do outro lado, e aqui é o Rio Jordão. Ou seja, depois. O que é do outro lado do Rio Jordão? Então, quer dizer que é do outro lado, ou seja, que eles atravessaram o Rio Jordão e foram para o outro lado. Ou seja, aquele Be'ever em relação a quem está vindo daqui. Ou seja, quem dá a volta e chegar do outro lado do Rio Jordão, atravessar, como fez o povo de Israel com Yoshua, que atravessou o Rio Jordão e chegou perto de Hebron. Então, o que é do outro lado do Rio Jordão? Sim, então, a priori, o outro lado do Rio Jordão está falando que é dentro de Israel. Então, eles deram a volta. Dentro de Israel. Então, aparentemente, eles deram a volta. E por que deram a volta se eles são os egípcios e não tem por que dar a volta de forma alguma? Certo? Então, a princípio, é do outro lado do Rio Jordão, mas eles não deram a volta. Como vai falar quem fala isso no Tziv, Mivoloj? Orava Bravané, um segundo. Acho que era Tziv Mivoloj. Estou achando agora. Ela fala o seguinte, não. Eles foram pelo caminho real mesmo, foram direto até Hebron. Quando eles foram chegar em Hebron, que é onde eles iam enterrar, Merat Marpelá, eles não entraram direto na cidade. Assim, eles foram dando a volta nas cidades próximas, até chegar perto do outro lado do Rio Jordão, ou seja, até a extremidade, para mostrar para o maior número de pessoas, Yaakov e tal, e se juntem no enterro. E depois eles foram para Hebron, ou seja, que o costume de quem tem um ilutado não é ir direto para o cemitério, vai passando, vai comovendo as pessoas, aí vai agregando gente. E até chegar, então, seria o Netziv. Mas, se for isso, que provavelmente deve ter sido isso mesmo, mas literal acho que é isso, porque está escrito do outro lado do Rio Jordão. Porque é desse lado, é do outro. Ninguém atravessou o Rio Jordão na história. É muito difícil você dizer, não, eles foram pelo deserto, não faz nenhum sentido também. E nenhuma referência a isso, só esse do outro lado. Então, aparentemente, eles chamam do outro lado do Rio Jordão, porque é a forma que eles vão chamar a terra de Israel no futuro. É o outro lado do Rio Jordão, porque eles estarão desse lado do Rio Jordão para chegar à terra de Israel durante 40 anos no deserto, certo? Então, aparentemente, para o leitor que lê rápido superficialmente, quando lê o outro lado do Rio Jordão, fazer a conexão. Eles vieram por aqui e atravessaram. Para logo você conseguir já associar o povo de Israel saindo do Egito e chegando na terra de Israel. Então, na verdade, eles usam esse artifício de usar o mesmo linguajar de lá para você fazer a associação e comparar o Yosef com os irmãos indo enterrar o pai, ou seja, saindo do Egito, a terra da escravidão, para a terra de Israel, com os judeus saindo do Egito, sendo libertos, recebendo a Torá, e no final chegando em Israel para conquistar a terra de Israel. Ou seja, aí você vai comparar como se fosse o mesmo percurso, porque na verdade é o mesmo
É a mesma história acontecendo. Estão saindo do Egito para chegar na terra de Israel. Dá para fazer essas duas comparações, embora na prática não é o mesmo caminho. E aí a gente consegue, dessa comparação, essa associação, entender a diferença. Que uns vieram para ficar e os outros vieram para voltar. E é essa volta que vai fazer que no final tudo vai acontecer. A Shebevradem vai Espedusham. E lá eles fizeram então o Esped. Esped seria, em português, discursos fúnebres, né? Que se faz para o morto e tal, que é uma grande honra. E óbvio que Yaakov tinha grandes Esped a serem feitos, certo? E a pergunta, eles ainda não tinham feitos? Porque ele fica 70 dias mumificados. E lá está dizendo que eles choraram depois mais 30, mais 40, mais 30 dias. Lá, óbvio que a família fez o Esped. Então aqui o que eles fizeram de novo, o Esped, as memórias fúnebres, né, os discursos fúnebres. E aí vai falar que Misped é esse? Misped Gadol Vekaved Meod. Ou seja, era um grande Misped. Foi uma galera, né? Muito pesado. Ou seja, todo mundo sentiu o peso da morte do Yaakov. Vias Leavi Vevel Shivat Yamim. E fizeram pelo pai um luto de 7 dias. Ué, agora já fizeram o luto. Certo? Quando morreu. Fizeram de novo o luto. Vão ter como dizendo, não, tá falando do passado. No passado eles fizeram o luto, mas não faz nenhum sentido, né? A princípio aqui teve um segundo luto. De 7 dias. Interessante, antes de continuar, tem um negócio muito interessante aqui, de Alahá. É o seguinte. Pela Torá, quanto tempo de luto tem que fazer? 11 meses. Não, o luto mesmo. 7. Não. Da Torá, 1 dia de luto. Sim, fica 1 dia de luto. Da Torá te exige fazer um dia de luto único só. Ponto. Os sábios decretaram que façam 7. Então, Derabanan, você faz 7 dias de luto, embora da Torá é 1 dia só. E aqui na Torá está falando que eles fizeram 7 dias de luto. Antes da Torá ser entregue, eles fizeram 7 dias de luto. Por quê? Porque a priori era o costume da época, fazer 7 dias de luto. Então, o costume era fazer 7 dias de luto por alguém que faleceu. Aí a Torá foi lá e fez a mitzvah de ter que fazer 1 dia de luto. Vieram os sábios e falaram assim, vamos pegar o costume da época e botar 7 dias de luto? E eles consertaram e botaram 7 como era o costume antes da Torá ser entregue. Interessante. Daqui, por exemplo, o costume, o Derabanan, ou seja, o decreto dos sábios, existia antes do que o decreto da Torá. Né? E por que a Torá falta 1? Porque a Torá fala para todo mundo, olha, o que tem que fazer mesmo é 1 dia de luto. Mas se quiser fazer 7, é ótimo, mas eu não vou te obrigar a fazer 7. O costume é 7, mas eu quero que você pelo menos 1 dia pare e faça luto. Essa é a obrigação. Aí você vai falando, não, eu sei que a obrigação é 1 dia, que ela quer fazer, tipo, o mínimo é 1. Mas é propício fazer 7, como se fazia antes. E aqui os filhos de Jacó fizeram, a princípio os filhos de Jacó, não sei, mas fizeram 7 dias de luto. Interessante. Tem a ver com o enterro, não? O quê? Desculpa. Não, é porque 7. Não sei. O que foi? Mas eles fizeram 7 dias lá no enterro. Discussão, isso aqui voltou e falou, não, eles tinham feito lá, que não faz muito sentido, a princípio, o literal que fizeram lá depois, o luto. Tá? A gente já vai responder, vamos continuar. 11. Vaiar Yoshev Haaretz Akenani Etaev Elagoran Atad. E viu os que habitavam na terra Akenani, ou seja, os Kenanitas, o Evel, esse luto, né, que tinha, Begoran Atad, vai ao Meru e falou, uau, Evel Kaved Zele Mitzrayim, tem um luto muito pesado, grande, honrado, para o Egito. Porque tinha uma galera egípcia que falou, o Egito tem luto. Alken Kara chama Evel Mitzrayim. Por isso foi chamado o luto do Egito. A Sheb Evradem, que estavam do outro lado do Rio Jordão. Então aqui vem explicar um pouco o que aconteceu. Aparentemente, tinha muitos egípcios lá. A família já tinha feito Esped, a família já tinha se lutado. Mas agora, antes de enterrar, quem estava fazendo o Esped não era a família, e sim todo mundo que estava lá do Egito, mostrando a grandeza do Yaakov. E quem chorou muito, além da família, que é óbvio,
como chora, né? Quando vai enterrar, os egípcios estavam muito abalados com a morte do Jacó e com a grandeza. Jacó ainda ouvindo as coisas, histórias. Cara, que cara é esse que morava entre a gente e morreu? Até o Medrash vai dizer, quando ele chegou, acabou a seca. Ele que salvou a gente. Olha esse cara, tanto que tinha o perigo de fazerem idolatria. Que falava, porque eu não quero que o perigo do faraó não deixar ele sair. Então, era um símbolo muito importante. E o Egito estava assim, agora ele está mudando de terra, a gente está abandonando. Aí eles sentiram, caraca, o Jacó se foi, a gente está perdido. E eles ficaram, então, e eles fizeram 7 dias de luto. Então, seria a explicação. Os egípcios. E os caras falaram, caraca, os egípcios são... O nome é Evel Mitzrayim, é o luto do Egito, porque o luto dos hebreus já tinha sido feito. Então seria a explicação, entendeu? Os egípcios ficaram... Os egípcios falaram, não, por favor, não vai enterrar logo, deixa 7 dias com a gente. Deixa que 7 dias a gente sofrer, depois vocês vão lá e enterram na Merata Marpelá. E ainda mais ficar 7 dias é para dar mais honra, para vir mais gente. Tanto que aí os Kenanim viram e começaram a se aproximar, tal. 7 dias antes de enterrar, então. Antes de enterrar, deixa aqui o caixão, 7 dias, dava um mumificado, e depois vamos enterrar, entendeu? E aí vieram os egípcios, e aí veio os Kenanim, o que está acontecendo? E começou a se juntar mais gente, e falar, caraca, os egípcios estão desesperados mesmo. Parece Leavdil, Elefafel, Avdalot é o funeral da Rainha Elizabeth. É, mais ou menos, de alguém real. Isso é alguém real, é importante. Sim, mas essa é a honra de alguém que é muito importante. É. Todo mundo quer visitar, vai passar por todas as cidades, todo mundo tem que ver, todo mundo vai falar, e é isso que fizeram com Jacó. Ou seja, Jacó era muito bem quisto, importante e significativo para o mundo, tanto para os Kenanim, tanto para os egípcios. Mas tem uma verdade que eles viram toda a majestade, a carruagem, falaram, caraca, o faraó morreu. E por algum motivo ele está sendo enterrado aqui em Eretz Kenaan. Eles falaram, por que o faraó morreu e está sendo enterrado aqui? Será que a gente está frito? E aí eles ficaram desesperados. Cara, o que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? O que a gente fez? Já era. Né? Ou seja, que o nome é o luto do Egito, porém do outro lado do Rio Jordão, ou seja, na terra de Canaã. É o Egito em si lutando na terra de Canaã. Vayasu manav lo ken kasher tzivad. E os filhos fizeram, então, como... Aí do nada um versículo. E os filhos fizeram assim como ele ordenou a eles. Quer dizer assim, tudo que eles prometeram e ele falou, faz-me. Aí no final eles concretizaram, é isso que quer dizer? Então, a princípio, não. A princípio, vão dizer o seguinte, que é o Midrash também, que o Yaakov, quando morreu, ele posicionou em volta da cama dele os filhos de acordo com uma determinada formação. Que seriam 3 filhos em cada direção, tá? E quando ele for enterrar, ele falou, quando vocês forem me enterrar, eu quero que vocês me enterrem nessa formação. Assim vocês vão carregar meu caixão. Esses 12, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, que no caso é a mesma formação que Deus ordenaria que o povo de Israel andasse no deserto em volta do Mishkan, habitassem, ou em volta quando o Arão andava. Então, a mesma forma que eles ficavam em volta do Arão da Torá, eles ficaram em volta do Yaakov. Então, eles fizeram assim, ou seja, a formação de acordo como Yaakov ordenou. E agora está falando dos filhos e não mais de todo aquele exército e todo mundo. Agora são os filhos, alguma coisa mais íntima, né? Mas não, aqui, vai a sua, carregaram ele, quem carregou? Só os filhos. Quem são os filhos, no caso, que carregaram o Yaakov? Todos os filhos, menos Levi. Levi não carregou, porque é melhor dizer que o Yaakov viu por profecia do HaKodesh que no futuro Levi ia carregar o Aron de Deus, então não vai carregar o meu caixão. E o Yosef, por ser rei, não é honrado, ele não carregou. E em lugar do Yosef do Levi, Efraim e Menashe carregaram. Então são as 12 tribos. As 12 tribos do deserto que carregaram o caixão. Aí a pergunta, por que os outros netos não carregaram? Porque não é ser todo mundo que ia conseguir carregar, talvez para não ter inveja entre os netos. Eu carreguei. Mas Efraim e Menashe carregou. Não, mas eles não iam ter inveja de Efraim e Menashe porque eles eram os líderes, que bancavam todo mundo. Então, não, eles são diferentes. Então, seria mais ou menos isso que aconteceu. Então,
Vaisu Otó, Banav Artsa Kenaan, vai quebrar o Otó Bemará Sedai Marpilá. E agora eles saem desse Goren atado, só os filhos com caixão, e só os filhos com caixão, eles vão para Merata Marpilá. Ou seja, o enterro é só os filhos, não é todo mundo fica lá. Naquele misped, agora o túmulo é algo íntimo, é a família. Né? Merata Bsedei Marpilá, ou seja, no campo da Marpilá, Asher Kana Avraham, fala todas as descrições, né? Que comprou Avraham, Etzadel Achuzat Kever, como para fazer o túmulo, né? Para enterrar, Metefron do Efron Hitel Pnei Mamre, que é na frente de Mamre, que era a região, ou seja, lá, foi lá e enterrou, como era o juramento para Yosef, como o pai falou, né? Para acontecer, para fazer, né? Vai Ashov Yosef Mitzrayim, e voltou Yosef para o Egito. Voltou. Vai Ashov aqui também de voltar ou de sentar, ou seja, voltou a morar no Egito. O Verrav, ele e os irmãos. Todo mundo voltou. Verrola Olimitoi, todos que foram com ele. Aqui é uma crítica, é uma constatação. Likbore está vivo para enterrar o pai. Acharei Kavrot está vivo. Depois que enterraram o pai. Enterraram o pai, foram lá e voltaram. Aí vai entrar numa outra história que a gente ainda não vai nela. Agora vamos entender algumas coisas que a gente deixou de lado. Então aqui, vamos midrashim. Tá? Primeiro, os Kenanim falam que quando eles viram o caixão e tal, o Yosef e os irmãos, eles falaram, vamos fazer guerra contra eles. Contra os hebreus, né? Vamos pra guerra. E foram pra guerra. Mas quando eles viram que a coroa do Yosef estava sobre o caixão de Jacob, eles pararam e não fizeram guerra. E por honra, o Yosef, tipo, é o rei do mundo. Todo mundo pegou a coroa deles e botou em volta do caixão. Então todos os reis, 31 reis, sabe? Quem foi lá e falou, não. E reverenciaram o Jacob e botaram, e por isso chama Goren Atad. Que aqui Atad não é de espinho, Atad é de coroa. Ou seja, é o caixão que ficou em volta das coroas como se fosse um Goren, uma eira com espinhos em volta. Seria então que todos os Kenanim reconheceram o Yaakov. É tipo, não, tudo bem, Yaakov, tá. Agora, outro Midrash é que quando eles chegaram lá para enterrar o pai, aí chegou só os filhos, no caso, né? Foram lá enterrar quem estava lá no túmulo. É tipo o chefão, né? O vilão no final do filme. Esav, o próprio. E Esav falou, o que vocês estão fazendo aqui? Falou, ninguém vai enterrar não, esse túmulo é meu. Sou eu, ele já enterrou a Leá, agora eu que sou aqui. Aí ficou uma briga, falou, não, cadê? Vocês têm documentos? Falou, não, temos. Ih, ficou no Egito. Ou seja, o documento da venda ficou no Egito. Aí falou, Naftali, não quer você que é o mais rápido, que a Jacob falou que você é como uma gazela, que manda. Vai lá, corre no Egito, pega e volta. Falou, tá, vou. Aí, The Flash, né, começou a ir pro Egito. E aí começou aquilo e tal. E aí tinha o filho do Dan, que era o Hushim, que era o... Então não tem muitos filhos, o Dan só tem um, que é Hushim de Hush, de sentidos, porque o Hushim ele era surdo. Talvez surdo-mudo, né? Era um filho só que era surdo-mudo. E ele não estava entendendo direito, não sabe? O que está acontecendo? Aí falaram, o Esav, que é que nada. Aí falou, ele pegou a espada e decapitou o Esav. Decapitou o Esav. E aí diz que a cabeça do Esav rolou dentro da Merata Marpelá e caiu no colo do túmulo do Yitzhak, do pai. E lá a cabeça ficou. Então, de acordo com isso, a cabeça do Esav foi enterrada na Merata Marpelá também, junto com Yitzhak. Que é bem interessante esse Midrash, entender tudo, não vou agora explicar, mas a ideia de que Esav protegia, né, o Esav, ele via, não, você pode se transformar para o bem, assim como Yosef usou tudo para o bem, você também pode ser tzadik e tal. No final, talvez no último momento, quando decapitou a cabeça, fez chuvá, talvez, né, no último segundo e mereceu ficar lá, pode ser também. Mas ele não leu o túmulo, e no final é isso. Tá expressar por que Roxinho? Porque a pessoa que era surda, muda, que matou, não vou entrar nisso agora. Tá, esse é outro Midrash. Tem um outro Midrash, que quando eles vieram, estava o exército de Esav, agora já com os egípcios. E teve uma guerra violenta entre todos eles,
e no final Yosef ganhou do Esav, e por isso está escrito, e voltou todo mundo, ou seja, ninguém teve dano e todo mundo voltou da guerra contra Esav, tá? E tem, agora no Midrash, e sim, registros históricos do primeiro historiador, o historiador judeu mais antigo que existe, que é o primeiro historiador judeu, Flávio Josefos, que ele escreve num livro dele. Aí eu não tenho, ninguém tem como... Acho que no livro dele, o Ramban cita isso, o Rav Abravanel cita, que seja que é mais ou menos o seguinte, a história que ele conta no livro lá, sobre a história do povo judeu, né? Que o Esav tem um filho chamado Elifaz, famoso, o mais velho, e esse Elifaz tinha um filho chamado Tsefó, está escrito na Torá também, Tsefó. Então, Tsefó, filho do Elifaz, filho de Esav, foi lá até o túmulo com o exército discutir sobre o túmulo. Não o Esav, e sim o neto dele, o Tsefó. Tá? E até que teve uma grande guerra entre os egípcios e os hebreus contra os edomitas, né? De Edom. Uma grande guerra, e no final Yosef sai vitorioso dessa guerra. O que fazem? Então Yosef captura esse Tsefó, junto com os grandes valentes, heróis lá dos Edom, ou seja, os maiores guerreiros. Ele captura todo mundo e leva como cativeiro para o Egito essas pessoas. Tá? E ali, então, fica Tsefó e os homens deles no Egito até Yosef morrer. Ou seja, mais... Aqui Yosef está com 39 mais 17, 49 mais 56 anos. Ele morre com 110. Fica lá 64 anos e anos... Que morre com 110? Fica lá anos e anos preso, lá esquecido, lá no Egito. Tá bom. E aí ficou até que tem a morte do Yosef. Yosef morre. Quando Yosef morre, esse Tsefó com os guerreiros, eles conseguem fugir do Egito e vão até Campanha, que é uma cidade, acho que na Itália, se não me engano, já não sei direito, tal. E no final ele acaba reinando sobre o povo Quitim em Roma. Esse Tsefó. Tem a história um pouco mais aqui, estou resumindo um pouco, mas é isso. Ele chega em Roma e reina sobre os Quitim, que era o povo que vivia em Roma. E no final ele virou o primeiro rei que existiu na Itália, em Havana. Ah, não, em Havana não. Eu botei Havana. Havana é Grécia. Será que é Havana? Tá, tem que verificar. Mas a princípio eu acho que é Roma, né? Em Roma. Não, acho que é talvez na Grécia que ele está falando. Tá, não sei, tem que verificar. E aí e ele constrói o primeiro... Ele é o... Não, é em Roma, é na Itália, não é em Havana. Tá? É na Itália, e ele é o primeiro rei de Roma. Então, ele que funda, ele realmente é o primeiro rei de Roma, esse Tsefó. Tá? E ele construiu o primeiro templo em Roma, que acho que fala que está de pé até hoje. Não sei que templo, não conheço a história de Roma, não sou historiador. Mas é isso que ele fala. Ou seja, o primeiro rei de Roma é o neto do Esav. Esse que foi pro Egito, no final de foge, acaba reinando sobre Roma. Por isso, então, a gente fala que os romanos são os Edom. Por causa disso, que o primeiro rei de Roma é o neto o neto do Esav, o filho do primogênito, né, do Elifaz. Então seria isso historicamente falando, não tem como comprovar, mas essa é a história, pelo menos de acordo com o Flávio Josefos, no mínimo interessante. Então essa história aqui. Então, e no final, fala então que eles voltaram, quer dizer, todo mundo são e salvo. Então, Hashem be'evedem, ve'espod sham, ve'espod gadol, kabeod, ve'asua aviv, ve'tishuvat yamim, ve'ira Yosef ve'eretz kenani, ve'eved goram, ve'tat, ve'umlukol, ve'vedizmenut. Deixa eu ver se eu ponho alguma coisa interessante. Agora a gente falou. Tal. Falamos. Sim. Tá interessante que também só mais uma coisinha. Que quando voltam, né? Vai Yosef Yosef Mitzrayim uve echav vechola olim mito. E todos que sobem com ele. E na ida, os irmãos vem primeiro o Yosef e as pessoas do Egito, os sábios do Egito, e depois os irmãos. E aí eles, porque na ida os irmãos eles são considerados, vão depois, e na volta eles vêm antes, né? Então aí vão dizer os comentaristas que estão lá, quem são esses? Esses são os irmãos do Yosef. Tá. Aí nós somos os sábios do Egito.
a corte do rei e tal, eles foram na frente e os irmãos foram atrás. Mas na volta, quando eles viram a honra que fizeram para Jacó, ou a guerra que eles travaram contra eles, não. Aí eles foram na frente e todo o Egito foi atrás. Essa explicação, tem mais uma explicação interessante do Netziv de Volozhin, que vai dizer... Cadê? Do Rav Abravanel, que é um costume até hoje. Que quando você vai enterrar um enlutado, os filhos vão atrás. Os filhos não, desculpa. Todo mundo vai andando atrás, né? Do caixão vai na frente, todo mundo vai andando atrás. E na volta, as pessoas vão na frente e o caixão vai atrás. E tem aquela questão dos filhos não podem andar atrás, não é isso? Se não me engano. O filho não pode ir atrás do caixão, que é muito sofrimento para quem faleceu. Então, por isso. Então, primeiro vão os egípcios e depois os filhos. Mas na volta não tem esse problema. Também seria uma explicação. Estou tentando dizer que costumes de hoje em dia talvez são costumes bem mais antigos, né? É uma alusão na Torá. Seria. Vamos só dar agora as cenas do próximo capítulo. E aí a gente termina. Enterra o pai. Aqui. Vairu, versículo 16. Não, 15. Vairu e rei Yosef. E viram os irmãos Yosef que metaverem, que morreu o pai. Vaiomer falou: Luiz também no Yosef. Talvez Yosef nos odeie. Desde muito antes. Veshev Yashiv lá no Etkolará chega a maloto. E talvez ele vá voltar agora todo o mal que ele fez. Talvez tudo que ele fez para a gente é pelo pai. Porque o pai pediu e não ia fazer na frente do pai. Mas agora o pai morreu, a gente está frito. Agora a gente vai pagar tudo que a gente fez. Mostrando que desde que eles venderam, não saiu da cabeça deles, mesmo Yosef falando que falou, não, foi Deus, não, sustentando todo mundo. Né? Eles ainda estavam, não. É aquele ditado, né? Se seu inimigo tem fome, dá comida para ele. Tem Mishlei. Dá comida para ele, que nada vai matar ele mais do que dar comida. Então, na verdade, só fez isso para fazer sofrer. Tem quem vai esperar, vai ver ela que vem, que esse Lu não significa talvez. Esse, quem dera que Yosef agora se vingue da gente, que eu não aguento mais essa situação. Que é pior do que ele. Vai logo, vai, você odeia a gente, fala, vai, faz alguma coisa. Dá um castiguinho. Dá, castiga, mata a gente, chega. Tipo, na situação chata, né? Tem que explicar assim, mas a princípio a gente vai ver se ela melhor passada, ou seja, morreu o pai, voltou a briga, né? E a gente vai ver que a gente está versículos, né? Para acabar Bereshit. Então essa história dos irmãos tem que ser finalizada de alguma forma, entender por quê. Bereshit vai terminar logo agora, então a gente tem essa história dos irmãos agora, que a gente vai entender como se finaliza, o que a Torá quer contar pra gente, as respostas de Yosef e tudo mais, e depois a gente vai falar a morte de Yosef, e o que Yosef fala antes de morrer, e tem que resolver essa situação dos judeus no Egito, como a gente vai sair dali. Das duas uma, ou como o pessoal vai acordar para querer sair, se nem na morte do Yaakov e já indo para lá eles resolveram voltar, certo? Ou então se o faraó não está deixando, como a gente vai se livrar do faraó e a gente vai conseguir voltar. Isso são cenas para o próximo episódio.